Fala, fanático! São Paulo 0, Bahia 0. Morumbi com quase 60 mil pessoas. Tem uma ótima partida, mas um resultado ruim para o Campeonato Brasileiro, né? Infelizmente a gente não ganhou. Mas de longe, essa é uma partida em que eu saio com raiva. Eu saio apenas lamentando o resultado. Porque o São Paulo jogou muito melhor que o Bahia. O São Paulo fez uma ótima partida. O São Paulo criou demais, mas faltou aquele ingredientezinho, né? Aquele ingrediente importante que é o gol, né? Que é a questão da finalização que o São Paulo acaba picando na maioria das partidas. Isso deixa alerta, a gente fica ressabiado, principalmente com as opções que a gente tem no banco, né? Na ausência do Calleri e do Luciano, efetivamente o São Paulo sofre com questões de definição, sofre. Certamente essa partida de hoje o Calleri teria marcado algum gol se ele tivesse disponível, né? Bom, partida de hoje o São Paulo colocou um time ligado em campo, um time que dominou a partida, que criou desde o início do jogo, criou alternativas, o Bahia jogou num ritmo forte também, marcando, o Bahia não foi um time omisso, né? Ele até chegou na segunda etapa, chegou a criar oportunidades ali importantes de gol, o Rafael fez intervenções ali importantíssimas, mas o São Paulo dominou. Então o Dorival, que não estava no banco, né? O Dorival está cumprindo suspensão, aí o auxiliar, o filho dele, atuando ali como técnico na beira do gramado. Escalaram aí a comissão técnica Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, o Arboleda e o Beraldo, o Caio fazendo a esquerda, Pablo Maia de volante com o Alisson, e jogando ali com o Wellington Rato, Nestor, David e Erisson. Primeiro tempo, lamentavelmente o Erisson em 23 minutos sentiu a coxa, saiu chorando, deu lugar ao Juan. Isso daí acho que está o ponto negativo do primeiro tempo, né? O fato do Erisson ter voltado recentemente de lesão, ser o substituto direto do Calleri, sentir a coxa. Então, infelizmente, a gente tem aí, não sabemos, né, qual que é o diagnóstico, a gente que estava quase se livrando da maldição do departamento médico, tem essa baixa aí. Bom, primeiro tempo, grandes oportunidades, o Nestor perdeu, mas não perdeu por displicência e tal, ele criou jogadas e quase fez gol durante, acho que umas 2 ou 3 vezes, importantíssimas. Em uma delas, acho que aos 12 minutos, não, acho que 12 minutos ele driblou na linha de fundo, cortou para dentro, tirou do goleiro, bateu na trave, ele já tinha chegado na área batido, o goleiro defendido. O goleiro foi o homem da partida, né? O goleiro do Bahia, porque ele fez milagre em tudo quanto é tipo de lance. E o São Paulo criou bastante com o Nestor, o David estava jogando bem, e logo quando o São Paulo, para mim, o lance da partida que a gente poderia ter feito gol com tranquilidade, foi logo quando o Juan entrou na partida, que olhando a partida como inteiro, o Juan jogou no ataque, depois no segundo tempo jogou como ponta, mais aberto à direita, tentou jogar, mas para mim ele não entrou bem, mas ele fez um único lance que foi um lance importantíssimo, uma quase assistência. Na verdade, ele deu assistência que não saiu em gol, né? Ele recebeu uma bola no vacilo, pressionando ali a saída de bola do Bahia, o goleiro dá uma pichotada, o Juan intercepta a bola, ele faz o giro, ele poderia bater pro gol, poderia ser mais fominha, ser mais... Só que ele também fez algo muito importante, ele rola a bola pro David, e o David ali, sei lá, na marca do pênalti ali, tenta bater tirando do goleiro, e perde uma chance, só aos 32 minutos. Foi o grande lance da partida. O São Paulo volta no segundo tempo sem alterações, o mesmo ritmo de jogo, pressionando em cima, o Bahia tentando puxar contra-ataque. Aí o São Paulo faz algumas mudanças, né? Então, aos 21 minutos, depois de tanta torcida pedir, o Pato ele entra em campo, e aí, galera, o Pato não entrou bem, deu uma finalização, estava impedido, mas de canela, tinha perdido uns lances, tentou driblar, mas se você vê, no final da partida ele recebeu uma bola, fizeram o pivô para ele, já estava acabando a partida, ele deu uma bomba de esquerda, de primeira assim, e ele tem técnica, mas dá para ver que ele tá abaixo ainda fisicamente, né? Que ele é pesado ainda, então assim, é difícil um jogador na idade dele, com a lesão que ele teve, voltar voando, ele teria que, sei lá, perder peso, ganhar explosão, é complicado. Mas é bom
esse tipo de partida é o tipo de partida que ele precisa entrar, mesmo que ele não esteja 100% fisicamente. Por quê? Porque tem torcida, é dentro de casa, precisando fazer gol. A gente pecou tanto em finalização. Por mais que o Juan entrou aos 23 minutos no lugar do Erisson, eu teria colocado o Pato, sei lá. Mas aí tem, acho que a preocupação, né, do fato do Pato também não aguentar. Enfim, aquela questão. Mas aos 21 minutos entrou o Pato e o Araújo. Eles entraram, né, no lugar do Rato e do Nestor. E o São Paulo continua na mesma pegada. Depois entrou o Rodriguinho aos 38 minutos e o Wellington no lugar do Caio e do Alisson. Eu vou falar dos jogadores aqui, porque alguns jogadores jogaram muito bem. E dos que entraram, eu só dou um destaque para um jogador. Apenas para um jogador que entrou bem, porque os demais, para mim, não entraram bem. E a gente lamenta, né? O goleiro dos caras fez uma partida excelente. O Rafael fez algumas intervenções, como eu falei no início do vídeo, e nós tivemos uma grande chance. O que preocupa para a sequência do campeonato, galera, é o seguinte: o São Paulo só vai pegar pedreira agora, né? São Paulo perdeu, já faz algumas rodadas que não ganha, né? Já faz tempo que São Paulo não ganha uma partida. Vamos também considerar que isso é um alerta. Hoje talvez tenha sido questão de sorte, ou, né, a incompetência por a gente não ter tecnicamente jogadores com condição de fazer gol. Só que o que fica aí é que o São Paulo no Brasileiro vai pegar os próximos jogos: Atlético Mineiro. Pode estar numa fase ruim ou não, mas é o Atlético Mineiro, tem jogadores que fazem diferença. A gente vai pegar o Flamengo e simplesmente o Botafogo, líder do campeonato. Então, assim, é difícil pra caramba. Então, se a chance que a gente teve, né, na partida de hoje de acumular os 3 pontos e dar um passo a mais ali no campeonato, a gente, infelizmente, não teve sorte. Falando dos jogadores, né, o Rafael, pra mim, fez uma ótima partida. Não foi tão acionado, mas ele salvou o São Paulo em algumas oportunidades, nota 7. O Rafinha tá jogando muita partida, né? Então, às vezes no final, igual contra o Corinthians, tá acabando o jogo, aí às vezes ele dá um erro ali em saída de bola, que você fica com o cabelo arrepiado, mas ele fez uma partida muito boa. O Rafinha, nota 6,5, criou jogadas, apareceu, ele foi na linha de fundo, mesmo sendo um jogo ali, pô, vamos lá, tudo bem. São Paulo não tá uma manhã quente, né? Tá uma manhã fria. Mas, o cara foi na linha de fundo algumas vezes e tal. Então acho que ele fez uma partida boa. O Arboleda e o Beraldo, assim, monstruosos, né? O Beraldo, excelente, uma nota aí 8 pro Beraldo. A Arboleda, pra mim, mesmo padrão, nota 7,5. Só dou uma nota 8 pro Beraldo, porque o Beraldo, ele criou jogadas, né? Como é de costume. Então, assim, muito consciente, um jogador muito limpo, né? Um cara que desarma, não é espalhafatoso, muito bom. O Caio fez uma partida também, chutou dentro da área, driblou, jogou muito. Aos 38 minutos do segundo tempo, você cansou, né? Saiu. Pra mim, uma partida de nota 7 aí pro Caio. O Wellington entrou, e eu vou dar uma nota 6 aí pro Wellington. Deu algumas arrancadas na linha de fundo, espetou, acho que conseguiu manter ali a profundidade do lado esquerdo, mesmo jogando pouquinho tempo. Pablo Maia, um monstro no meio campo. Eu acho que dos titulares, a gente tem que destacar, na minha visão, Beraldo, Pablo Maia e Alisson fizeram uma partida maravilhosa, né? Então o Alisson pra mim ali, o Pablo Maia ali pra mim uma nota 7,5, 8 pra ele, jogou demais. Pablo Maia jogou demais. O Alisson, nota 7,5 pro Alisson. Eu acho que tecnicamente foi a melhor partida que eu vi do Alisson, assim, com questão de bola em profundidade, de drible curto, de saída, de giro, de visão de jogo, de raça, de ir pra linha de fundo, de tocar, de saber fazer tabela. Ele errou pouquíssimo na partida, nota 7,5 pra ele. E o Rodriguinho entrou aos 38. E quando eu falei dos poucos que entraram bem, eu falei um que entrou muito bem, embora eu tenha dado uma nota boa ali pro Wellington, né? Então vamos falar que foram 2. O Rodriguinho, pra mim, foi o que entrou melhor. Poderia ter entrado até antes, porque ele se achou na partida, se movimentou assim, em questão de menos de 3 minutos, ele pegou a bola na defesa e estava na esquerda, no meio, depois na linha de fundo, ele se movimentou demais na partida, mas não teve tanto tempo, né? É um jogador novo, então assim, um ou outro lance vai tomar uma decisão errada, mas pra mim ele entrou bem, ele entrou ligado na partida, não pôde fazer muita diferença, nota 6 pra ele. E aí o Nestor foi um dos o que mais criou no primeiro tempo no São Paulo, fez uma partida muito boa, nota 7 do Nestor aí. Michel Araújo, pra mim, ele entrou muito mal. Pra mim, nota 5,5 aí pro Michel Araújo, entrou mal, errou tudo, deu contra-ataque, entrou lento, pra mim, mal pra caramba. O Rato alternou,
bons momentos na partida, entre bons e maus momentos. Para mim, eu vou, assim, dos titulares, eu tava menos entregando ali, embora ele não tenha feito uma partida ruim, mas uma nota 6 ali para ele. O Pato entrou aos 21 minutos do segundo tempo. O Pato, para mim, é aquela questão que eu falei, né? Ele tem a técnica, ele não entrou bem hoje, mas ele tem a técnica, se você dava pra perceber quando a câmera focava nele, que ele tava ansioso, aquela questão toda. Tem técnica, mas ele não tá fisicamente, ele é de longe, ele é um cara que vai pegar e vai fazer a diferença. E o alerta, a diferença em grandes jogos, assim, vai demorar, né? Eu espero muito que ele faça, mas vai demorar. Porque ele não tem essa intensidade, ele não briga lá em cima, ele não causa essa pressão em cima do adversário. E ele errou bastante coisa hoje, tava ansioso. Tem que dar mais minuto pro cara. A gente vai jogar na Sul-Americana, São Lourenço e tal. Tem que dar minuto pro Pato, não tem jeito. A gente não tem tantos jogadores, tem que dar minuto. Ele deveria ter entrado antes, eu acho. E com relação ao Pato, pra mim eu vou dar uma nota 6 pra ele, ou vou dar uma nota 6 pra ele ali pelo carinho e por consideração. Mas sinceramente, ali a nota dele pra mim seria 5 ali, porque ele entrou mal. Deu um chute bom e depois não apareceu na partida, tentou um drible, errou, tal. Tudo que ele tentou, foi pouca coisa que ele tentou e não deu certo. Então ele assim, quando a gente pega e pensa num São Paulo contra o Corinthians na Copa do Brasil, o que a gente pensa? Pô, será que o Pato não entra no lugar do Luciano? Será quem que vai ficar? Galera, assim, é difícil, a gente vai ter que pensar num time diferente, né? O Juan hoje, por exemplo, pra mim não fez uma boa partida, então, tipo, pô, já fica difícil. Então, assim, as nossas opções, talvez o David seja o cara ali pra poder fazer um cara físico, um cara que hoje jogou bem. Então, assim, o Pato é aquela coisa, gente, é complicado. David, falando nele, pra mim uma nota 7,5 pro David, jogou muito bem, pra mim, segurou, fez pivô, conseguiu incomodar demais a zaga. O Erisson sem nota, jogou 23 minutos do primeiro tempo, se machucou, boa sorte pra ele, tomara que volte logo. E o Juan fez uma jogada que poderia ter saído do gol, e depois, pra mim, muito fraco, muito abaixo, nota 6 aí pro Juan, 5,5 pro Juan, muito abaixo, pra mim não tem a mínima condição. Desse jeito aí, a comissão técnica do São Paulo, já 2 partidas, né, vem colocando, por exemplo, contra o Corinthians também, ele fez um giro, deu o lance do gol do Luciano. Hoje ele repetiu o lance, ou seja, não é que ele tá entrando mal, só que ele é o tipo de jogador que ele demora a incomodar, ele demora a participar, e ele é muito frio, e tem jogo que a gente tem que ter mais pegada no time, e é isso que às vezes a gente fica um pouco ressabiado vendo o Juan em campo. Então assim, São Paulo, lamentavelmente, não tem nem o que dizer numa partida dessa, que lamentavelmente não saiu com os 3 pontos. Assim, é sorte do Bahia que conseguiu segurar o São Paulo. A gente tem ainda jogos, já vamos jogar contra o São Lourenço, na Sul-Americana, jogo dificílimo, equipe argentina, muito difícil. Todo mundo não para de falar do Rames Rodrigues, uma excelente contratação do São Paulo. Todo mundo está muito esperançoso pelo jogador, mas a gente tem que ter pé no chão, embora aqui a gente se dá o direito de esperar sim do cara, porque um cara é um ícone do futebol mundial, embora ele tenha passado os últimos anos ali meio no ostracismo, se assim podemos dizer. Mas a gente tem que, nesse elenco do São Paulo que carece de qualidade, a gente tem que ficar feliz. Eu digo, na minha opinião, eu tenho que ficar feliz. Mas a gente também tem que ter o pé no chão, né? Igual, veja a entrada hoje do Pato, né? O Pato, vamos pôr o Pato vai entrar, vai sair do banco, vai explodir a torcida. Não é toda a partida que vai acontecer isso com esse tipo de jogador. Então, o Rames, todo mundo tá falando muito dele, provavelmente entra contra o Corinthians, ainda vai dar tempo, mas a gente tem que ter calma. Mas a comissão técnica do São Paulo tem que definir logo quem vai substituir o Luciano na partida contra o Corinthians e, sinceramente, já começar a colocar esse cara já para poder se entrosar cada vez mais, esse substituto, e talvez até colocar o Luciano em algumas partidas no banco aí, porque a gente tem que achar uma dupla ideal com o Caleri ali para poder enfrentar o Corinthians, porque querendo ou não, galera, a gente vira a chave, vira e não vira, né? A gente tá com a cabeça no jogo, dia 16 aí, contra os caras, porque a gente sabe o quanto é importante. Bom, galera, eu agradeço aí por terem ficado até aqui, um excelente domingo aí pra vocês, e é isso aí, vamos pra cima aí, valeu, galera, obrigado.